Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Como é que você está se preparando para viver esta Semana Santa? Como é que você começou a sua Semana Santa? Se nós não vivermos de modo santo, a semana não será santa e não vamos experienciar o poder da ressurreição de Jesus em nossa vida. Por isso que eu acho espetacular as leituras que nós acabamos de ouvir. Aliás, esta é uma das poucas datas em que a leitura bíblica coincide cronologicamente com o tempo de Jesus. Começou o Evangelho dizendo 6 dias antes da Páscoa. E a Páscoa, a primeira lua cheia. Portanto, a data que todo ano regula, não pela data do calendário, mas pela data da lua. 6 dias antes da Páscoa, é hoje, segunda-feira santa. Todos os anos, nunca vai mudar isso na igreja. O Evangelho de segunda-feira santa é João capítulo 12, todos os anos. Porque é a única data que a igreja tem fixa, marcando direitinho o dia. Mas não é só por isso que a igreja nos apresenta esse Evangelho como o primeiro evangelho da semana, depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porque na verdade a Semana Santa começa hoje. Se vocês observarem, o Domingo de Ramos, ele é um resumo da Semana Santa. No Domingo de Ramos nós já celebramos a entrada de Jesus e em seguida o caminho do Calvário, a paixão e a morte de Jesus. Todos os anos. Então a Semana Santa de fato começa na segunda-feira, hoje. Hoje é o primeiro dia da Semana Santa. O que fazer para essa semana ser santa? O Evangelho nos mostra, com a primeira leitura, qual é a ação de Deus. O que nós podemos esperar de Deus. O que Deus quer realizar em nossa vida. Sintetizado na última frase da primeira leitura, versículo 7. Ele quer fazer acontecer em nossa vida uma libertação plena, abrindo os olhos dos cegos, tirando os cativos dos cárceres e aqueles que estão aprisionados nas trevas. Então ele quer abrir-nos para que enxerguemos essa vida nova, que saiamos de toda situação que nos aprisiona de pecado, mas não só aquilo, o pecado que vem do passado, mas também do futuro. Observe aquilo, o jogo de palavra que se dá no último versículo da primeira leitura. Abrir os olhos do cego, tirar os que estão aprisionados nos cárceres e libertar os que estão presos nas trevas. Então, tirar a visão é aquilo que me impede de enxergar lá na frente, é o futuro. Aqueles que estão presos nos cárceres, nas prisões, é o presente. E aqueles que estão nas trevas, é o passado. Percebe esse movimento? As três frases do versículo 7. O Cristo, e Hebreus vai dizer isso, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, é aquele que quer nos libertar
libertar do nosso passado, libertar no presente e também abrir perspectiva para que caminhemos livremente no futuro. E para nos trazer, essa é a proposta de Deus, para nos trazer um caminho humano de como isso é possível, o Evangelho nos apresenta essa personagem espetacular, Maria de Betânia. Primeiro, o lugar já é fabuloso. Betânia é a casa dos amigos de Jesus. Não é por acaso que a Semana Santa toda Jesus passa aí em Betânia. Ele chega nas proximidades de Jerusalém no sábado. O domingo de Ramos ele sai de Betânia, passando por Betfagé, e vai a Jerusalém. E volta. No final do domingo ele volta. Na segunda-feira ele está em Betânia. É o jantar que nós acabamos de ouvir. Terça e quarta-feira ele permanece em Betânia. Durante o dia ele vai a Jerusalém e volta em Betânia. E na quinta-feira ele sai de Betânia para só voltar ressuscitado. Por isso que São Lucas vai dizer no capítulo 24 que a ascensão de Jesus se deu em Betânia. E a igreja entendeu isso. Se você observou bem o domingo, no quinto domingo da quaresma, o evangelho já foi a ressurreição de Lázaro em Betânia. O lugar Betânia é importante para nós, porque para acontecer essa libertação em nossa vida, precisamos acolher o Cristo do mesmo jeito que ele era acolhido em Betânia. O nosso coração precisa ser Betânia para Jesus. E ser Betânia para Jesus significa que em nossa vida ele pode chegar a qualquer hora. Não é fácil. Tem muitas e muitas horas que se o Cristo chegar em nossa vida ele tem que ir embora, porque a porta do nosso coração está fechada. Cada vez que nós estamos mergulhados no pecado, no egoísmo, perdidos nos barulhos dos meios de comunicação, das fofocas, das brigas, dos ódios, ele diz: eu estou à porta e bato, se você abrir eu entro. Criar essa condição de acolher o Senhor no coração, acolher Jesus, essa é a marca registrada de Betânia. Acolher Jesus para experimentar hoje, embora cite também Lázaro e cite também Marta, diz que Lázaro estava comendo com ele e que Marta estava servindo. A personagem que nos convida hoje a seguir é Maria. Quem é Maria de Betânia? Betânia era uma colônia de leprosos. Hoje não tem dúvida nenhuma sobre isso. Jerusalém fica atrás do morro, Betânia fica do outro lado do morro, que dá para chegar em Jerusalém. Atrás do cemitério, na mesma direção do monte aonde Jesus passou a sua agonia, o monte, o Jardim das Oliveiras. Atrás daquele monte tem Jerusalém, tem o cemitério, o vale, depois o cemitério, e do outro lado está Betânia. Quando vinha da Galileia e subia para Jerusalém, antes da última subida estava Betânia, uma colônia de leprosos, e era lá que Jesus se hospedava. Nessa colônia de leprosos vivia Lázaro, que era leproso, Marta, irmã de Lázaro, que era casada com um leproso. Esse jantar, a unção de Betânia, que nós lemos aí no capítulo 12 de São João, segundo Lucas capítulo 7, Marcos capítulo 14 e Mateus capítulo 26, a casa onde aconteceu esse jantar é a casa de Simão, o marido de Marta. Por isso que São João diz que Marta estava servindo, ela que coordenava tudo. Ora, se Betânia era uma colônia de leprosos, Marta era casada com um leproso, Lázaro era leproso, morreu de lepra, por isso que tinha que ficar com o corpo todo enfaixado e com aquele pano no rosto. E Maria, o que fazia Maria de Betânia, a irmã de Lázaro e de Marta? Por que ela morava em Betânia também? Lucas 7 diz que dessa mulher
foram expulsos 7 demônios. Há muitos que confundem Maria de Betânia com Maria Madalena. Não são a mesma Maria. O nome Maria era muito comum. O que Maria de Betânia, uma mulher da qual o Senhor expulsou 7 demônios, ou seja, uma mulher completamente perdida, do ponto de vista humano não tem saída, uma mulher que vivia mergulhada no pecado. Que pecado será que era esse? 7 significa o máximo de pecado. E se ela exercia esse tipo de pecado, o que ela fazia vivendo em Betânia? Maria de Betânia tinha a pior profissão que um ser humano pode ter tido na história da humanidade. O que ela era? Prostituta, mas não era prostituta comum. Era uma prostituta de leprosos. Então vocês imaginam, o leproso não podia chegar perto de ninguém. O leproso ele era abandonado. Quando ele era um leproso rico, caso de Simão, cunhado de Lázaro, ele comprava uma casa e a família morava junto, na beira da cidade. Mas senão ele ficava abandonado. Então existiam algumas coitadas que, não tendo outro meio de sobreviver, sobreviviam atendendo sexualmente aos leprosos. O que o Evangelho de São João conta para nós, para termos a certeza absoluta de que ela tinha essa profissão? Primeiro, já falei, o fato dela morar em Betânia. Ela não poderia morar em Betânia se ela não tivesse uma ligação muito forte, maior do que o fato de ser irmão. Só por ser irmã não moraria lá. Segundo, se ela morava lá, e se dela foram expulsos 7 demônios, portanto, todos os pecados possíveis em alguém, nós sabemos muito bem qual é o conceito semítico de pecado, onde a prostituição era o pior pecado. Terceiro, um detalhe que o Evangelho nos dá. Ela chegou para Jesus com o quê? Um vidro de... Era um vidro de perfume que ela tinha? Não era um vidro. Era uma garrafa. Aí diz que dava mais ou menos meio litro. Meio litro de perfume de nardo. Nardo é a flor que simboliza a pureza. A mulher mais impura tinha na mão 1 litro de perfume que simbolizava a pureza. Pergunta: por que ela precisava de tanto perfume? Como é que uma moça que trabalhava como prostituta, como é que ela fazia para seduzir os homens? Mostrava o corpo? Não. Nós estamos falando de mulheres que vestiam do pé até a cabeça. Ela não seduzia pela roupa. Vocês viram aí na televisão, quando passa, por exemplo, o Afeganistão, as vestes não são muito diferentes. Aquelas mulheres que vestem, muitas só aparece o rosto. Como é que a mulher atraía fregueses para se prostituírem com ela? Através do perfume. Ora, Maria trabalhava numa colônia de leprosos. A pessoa contaminada pelo mal de Hansen, ela perde grande parte da sua capacidade de sentir cheiro, ainda hoje. Por isso ela precisava de muito perfume. Por isso ela tinha tanto perfume. Ora, hoje, se nós fôssemos numa boa casa de perfumaria, por exemplo, do Cairo, o ano passado eu estive numa, eu nunca tinha estado antes numa casa que vende a essência, perfume de essência. Hoje, para comprar 1 litro de perfume de nardo, hoje, deve custar em torno de uns $8.000. 1 litro. Porque um vidrinho assim custa $100. Um vidrinho.
Bem, basta você procurar um bom perfume importado aí na cidade e não compra por menos de 200, 300 reais, 100, cento e poucos dólares. 1 litro de essência. Além disso, se você pegar o litro comum, ele custa uns 200 dólares, 1 litro comum. A garrafa, o material. Mas se você compra a garrafa própria para o perfume, ela custa quase o mesmo preço do perfume. Então é muito provável que Maria de Betânia, por usar muito esse perfume, tinha uma garrafa apropriada, porque tem que ser uma garrafa com o material próprio, com a boca fechada para o perfume não evaporar, porque ele não leva álcool. E a ideia que o Evangelho dá é que ela tinha o apetrecho completo, ou seja, essa mulher carregava na mão aí pelo menos 10 mil dólares, uns 22, 23, 25 mil reais. Ora, uma moça para conseguir arrumar 25 mil reais, fazendo programas de prostituição com doentes leprosos, ela era bonita demais, ou ela tinha muito tempo de serviço? E por que todos os 4 evangelhos falam para nós que o perfume era caro e que era muito? Exatamente para nos mostrar. O perfume significava toda a possibilidade que ela tinha de arrumar freguês. O perfume significava o fato de ter meio litro, significava que ela estava há muitos anos na prostituição. E o fato de estar com o perfume ali em Betânia, numa colônia de leprosos. E mais um detalhe, que sabemos que ela era de fato irmã de Marta e Maria, porque se fosse numa casa de um outro fariseu, ela não poderia entrar na casa durante um jantar desse. Se ela entrou nessa casa é porque tinha intimidade, era a casa da irmã dela. Então tudo nos leva a essa certeza. Os evangelistas, São João 12, Lucas 7, Marcos 14, Mateus 26 conta que ela chegou, que ela derramou o perfume e que depois ela ainda quebrou o vidro. Se você ler os outros textos que eu estou citando, ela quebrou na frente de Jesus o vidro. Ora, o que eu dizia referente ao último versículo da primeira leitura, que o Senhor durante essa semana se apresenta a nós para nos libertar de todas as prisões do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. O gesto, a atitude de Maria de Betânia aí diante de Jesus é, em primeiro lugar, um reconhecimento, um arrependimento, uma confissão de todo o seu passado. Tudo aquilo que ela juntou de pecado, ela derramou diante de Jesus. Mas ela não entregou só no presente o seu passado. Maria de Betânia dá um passo e entrega o seu futuro, porque ao quebrar aquele vidro, ela está jogando fora toda a possibilidade de continuar na sua vida de prostituição. Por isso que São Lucas capítulo 10 vai dizer que ela é agora uma verdadeira discípula, que está sentada aos pés do mestre. Lucas 10, 38 diz, ela escolheu a melhor parte, ela está sentada, ela virou uma discípula. Essa transformação da pior prostituída numa grande discípula, ela precisa dessas condições que o evangelho de hoje nos apresenta. Primeiro, precisa ser essa atitude Betânia. Eu preciso acolher Jesus em minha vida. Eu preciso tirar todas as barreiras possíveis e imagináveis do meu coração. Nós temos um grande problema. Por isso muitos de nós vão celebrar a Semana Santa pela 10ª, pela 20ª, pela 30ª, pela 40ª vez e não vai acontecer mudança nenhuma na vida. Porque não temos a coragem de fazer esse coração Betânia. E o que significa fazer esse coração Betânia? Acolher o Cristo que vem entre nós. Tirar as barreiras. Como Maria de Betânia, é preciso tirar as barreiras do passado. Um dos grandes inimigos que nos impede de um encontro pessoal com Jesus Cristo
ressuscitado, é entregar-lhe o nosso passado. Quando São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, vai nos fazer uma revisão do Cristo na cruz, vai dizer: Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Não falou que Ele carregou sobre si as nossas doenças, porque doença podia dar a entender que era só um problema físico. São Pedro diz: Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, as doenças físicas, psíquicas e espirituais. E é muito interessante que no início aí do capítulo 12, o evangelista faz questão de citar Marta, Maria e Lázaro. Por quê? Porque cada um deles representa uma dimensão do ser humano. Se Maria nos é modelo de um encontro espiritual com Jesus, de alguém que deixou Jesus tocar no mais profundo do seu ser, porque vivia espiritualmente no pecado, com Marta nós somos convidados a um encontro, a uma mudança, a uma transformação física com o Senhor. Quando Marta o recebe em sua casa, segundo o capítulo 10 de São Lucas, Jesus diz para ela: Marta, Marta, tu te inquietas por muita coisa. É essa mesma Marta que aparece no evangelho de hoje. Quantas e quantas vezes nós também nos inquietamos por muita coisa, e São Pedro vai nos dizer: não vos inquieteis com nada. Quando vivemos na preocupação, não nos ocupamos. E cita Lázaro. Lázaro é aquele, e nós vimos o evangelho há uma semana atrás, é aquele que não tinha nenhuma saída humana. Ele estava morto por uma doença incurável que era a lepra. Já fazia 4 dias que estava sepultado. E quando Jesus manda tirar a pedra, Marta diz que já estava fedendo. E quando Jesus chama e ele sai, o evangelista diz que ele saiu com os pés amarrados, com as mãos amarradas e ainda com um pano derramado em cima da cabeça dele. Como é que alguém com o pé amarrado, com a mão amarrada e sem enxergar nada? Pois é essa mesma experiência que a palavra de Deus nos convida hoje. Isaías nos diz que Jesus é o servo que vem para curar-nos das nossas cegueiras, é tirar aquele pano do nosso rosto, do mesmo jeito que Jesus mandou tirar o de Lázaro. Que o Senhor vem para tirar-nos da prisão, aquela prisão hoje, aquilo que nos prende hoje, os cárceres, as amarras. Mas que o Senhor nos vem também para nos libertar das trevas. É a experiência de pecado que já vivemos no passado. A palavra de Deus está dizendo hoje: não interessa o tamanho do pecado que a gente cometeu. Se juntar todos nós aqui, não dá a metade do pecado de Maria de Betânia. Para ter ser expulso 7 demônios, aqui nunca ninguém precisou ser expulso nenhum demônio. Porque se tivesse isso acontecido, a gente tomaria conhecimento, porque quando isso acontece, a igreja registra. E no Brasil, o último caso de exorcismo que aconteceu foi em 1947 no Rio Grande do Sul. Ora, nós estamos falando de uma mulher da qual precisou se expulsar 7 demônios. Ou seja, alguém que estava completamente tomada pelo mal, de um pecado que tinha tomado conta de toda a sua vida, de toda a sua história. Mas que Jesus, ao chegar para ela hoje, e que coisa fabulosa, Jesus não falou nada, Jesus não condenou, Jesus simplesmente sentou e deixou ela se aproximar. O gesto betânico de Jesus. Ele sempre pôde chegar e ficar na casa dessa família desse jeito, pois agora ela também pôde chegar até onde ele estava e ficar desse jeito. Jesus não faz discurso, Jesus não faz cobrança. O próprio Judas, que é um dos personagens que nós vamos meditar amanhã e depois da manhã, e que vai aparecer no evangelho de quinta e de sexta-feira também. O próprio Judas vai dizer: para que um dinheirão todo desse? 25 mil reais. E Jesus diz: pobres sempre tereis entre vós,
Jesus não está justificando a pobreza e a miséria para dizer pode cruzar o braço porque não adianta fazer nada. Jesus está dizendo que enquanto nós não nos encontrarmos com a vida plena, a pobreza, a pior de todas elas, a miséria, a perda do encontro com Deus está dentro de nós e não fora de nós. Por outro lado, nós temos a Maria de Betânia, alguém perdido, alguém que tinha o seu passado perdido em Deus, perdido no pecado, o seu futuro completamente perdido e um presente completamente estraçalhado pelo pecado, com marcas profundas de pecado. Mas ela teve coragem de quebrar esse litro aonde carregava mais de meio litro de perfume de nardo puro. O nardo, já disse, a flor da pureza, usada para o pecado. Sabe por que todos os evangelistas fazem questão de dizer isso? Porque esse é o pecado que cada um de nós cometemos. Cada um de nós recebeu o nardo, o perfume, o óleo do Espírito Santo. São Paulo vai dizer: vós sois o perfume de Deus para o mundo. Mas nós pegamos esse nardo puro. O nosso tempo é um nardo puro, é uma graça que Deus nos dá. O nosso corpo é um nardo puro, é uma graça que Deus nos dá. A nossa inteligência é um nardo puro, graça que Deus nos dá. Nós pegamos esse nardo valioso e nós o jogamos para o pecado. Nós o usamos a inteligência, usamos o tempo, usamos o corpo, igual Maria de Betânia usava o perfume. Ela usava para atrair fregueses. E nós usamos para quê? Aquele vidro de perfume que Maria de Betânia levou para Jesus simbolizava muitos pecados. Era a somatória de muitos pecados. Para ela conseguir comprar aquele perfume, ela teve que pecar muito. Ela pecou muito para ganhar aquele dinheiro. Muitas vezes nós fazemos pior. Nós pagamos para pecar. Maria de Betânia ganhava dinheiro para pecar. A prostituta, ela ganha dinheiro para pecar. O prostituidor paga para pecar. Mas o prostituidor do evangelho não é só aquele homem que vai lá num bordel, numa zona e paga tantos reais, tantos dólares para se envolver com uma prostituta. O símbolo e o sinal da prostituição bíblica é cada vez que nós usamos o nosso melhor e gastamos o nosso melhor no pecado, gastamos o nosso tempo. Há preciosidade maior do que o tempo que nós ganhamos de Deus, nardo puro que Ele nos deu, e perdemos tempo com o pecado. Gastamos dinheiro com o pecado. O vidro de perfume significava todo o dinheiro que Maria juntou pecando. Talvez o nosso vidro de perfume tenha que se juntar também todo o pecado que a gente pagou para fazer. E isso não é pura e simplesmente vender o corpo para se prostituir, não. Talvez se você pegar a sua conta telefônica no final do mês e começar a olhar a conta telefônica, vai perceber que alguns daqueles reais que você pagou para pecar. Porque a hora que você pega o telefone para falar mal de alguém, a hora que liga para fazer uma fofoca, a hora que liga para falar uma mentira, a hora que liga para falar um palavrão, a hora que liga para seduzir alguém, para fazer propostas de pecado para alguém, nós estamos pagando para pecar. Talvez a conta de luz precise olhar cada mês, porque tem um tanto daquela somatória paga, que seja dinheiro que nós gastamos pecando. Cada programa de televisão que nós assistimos de pecado, cada programa de televisão que nós assistimos que promove o ódio, a mentira, a eliminação das pessoas, a prostituição, a violência,
é dinheiro que nós gastamos para pecar. Quanto será que nós já gastamos do nosso dinheiro no pecado? É muito fácil falar, aquela fulana Maria de Betânia juntou dinheiro se prostituindo, ganhou dinheiro pecando. E quantos de nós aqui, para pecar, pagamos? Compramos pessoas para pecar? Compramos falsas amizades? Pecamos e pagamos para pecar quando compramos coisas que nós não precisamos, quando deixamos nos dominar pelo ter. Qual é o ídolo que me prende? Jesus disse na primeira leitura pela boca de Isaías, Deus disse pela boca de Isaías, é o próprio Cristo, que é a palavra de Deus que se fala para nós, que o Pai amado no Espírito Santo quer levar-nos ao encontro com Jesus, para que sejamos livres das cegueiras, das prisões e dos cárceres. O que está nos prendendo? Qual é as amarras que nos prendem? Estamos amarrados e presos a quê? Se nós queremos essa libertação do Senhor, se não tomamos consciência do que nos amarra. Muitas e muitas vezes a corda que nos amarra é invisível, mas a corda invisível também prende. Se nós não permitirmos abrir de fato o coração diante do Senhor, para que o Espírito Santo nos ilumine, quais são nossas trevas? Que passado é esse que nós precisamos hoje, com Maria de Betânia, derramar nos pés de Jesus? E Jesus vai retribuir o gesto. Quinta-feira Santa. Veja, hoje, amanhã e depois, as leituras vão mostrar para nós mulheres e homens fracos, limitados e pecadores. Quinta, sexta e sábado, a palavra nos mostra Jesus. E ele começa na quinta, lavando os pés dos discípulos. Acharam um absurdo que Maria de Betânia, uma prostituída, tenha lavado os pés do Senhor? Se isso foi sinal de amor, e Jesus disse que foi, ela tanto amou, por isso ela recebe o perdão. Ele vai fazer isso, lavando os pés dos discípulos. A quinta-feira santa, a Eucaristia de Jesus começa no lava-pés, tanto que no Evangelho de São João você observa, e será o Evangelho de quinta-feira, aonde os outros evangelistas falam da instituição da ceia, João fala do lava-pés de Jesus. Quando nós temos a coragem de Maria de Betânia, de chegar com o nosso pecado, a nossa miséria até Jesus, Ele vem até nós lavar nossos pés. Mas Ele não lava só os nossos pés, Ele começa lavando nossos pés na quinta-feira. Na sexta-feira santa, Ele lava o nosso coração, ao deixar que Londino transpasse o seu peito, e do seu coração furado vai fluir sangue e água. É o que nós vamos contemplar na sexta-feira santa à tarde. Mas Ele não quer só lavar nosso coração, lavar aquilo que nos sustenta, Ele quer lavar a nossa história. E por isso seremos renascidos na água do batismo, na maravilhosa celebração do Sábado Santo, onde o fogo novo queima o pecado, a bênção do fogo novo, o Cristo Sírio Pascal, presença contínua e constante, vela feita com a cera pura da abelha, alfa, ômega, princípio e fim, agindo no ano de 2002. Hoje essa salvação acontecendo, para que no alvorecer do domingo da ressurreição, então nós possamos ter esse encontro pessoal com o ressuscitado, esse encontro que transforma a nossa vida. Mas o itinerário para chegar lá é esse. E é uma pena que muitos e muitos cristãos já compraram chocolate, já arrumaram um coelho, já arrumaram mais não sei o quê, já arrumaram isso, já arrumaram aquilo, já prepararam para a viagem da Semana Santa. É uma pena que muita gente vai morrer nessa Semana Santa nos acidentes. É uma pena que tem gente que já encomendou a lagosta, já encomendou o camarão, já encomendou o bacalhau, porque sexta-feira santa não pode comer carne, mas vai se perder numa carne muito mais podre do que se comesse 200 quilos de carne.
Porque a grande revelação que Deus nos mostra e quer fazer é a transformação do nosso coração. Com Maria de Betânia, meus irmãos, nessa segunda-feira da Semana Santa, nós somos convidados a, durante essa semana, caminharmos decididamente ao encontro do Senhor, levando para Ele o meio litro de nardo puro, símbolo do nosso pecado, levando para Ele o nosso passado, as mágoas, os ressentimentos, as mentiras, as impurezas, os desânimos, as imoralidades, seja que pecado for. Quantos de nós estamos vivendo mergulhados na angústia, na tristeza, na depressão, a família sendo destruída, passa ano, entra ano, cada vez piora mais. E Jesus diz: pobres sempre tereis entre vós, doentes sempre tereis entre vós, oprimidos sempre tereis entre vós, deprimidos sempre tereis entre vós, enquanto não tiverem o Cristo entre vós. Enquanto não acolhemos o Cristo em nossa vida, nós continuamos patinando no pecado. O Senhor quer nos convidar a um encontro vivo e pessoal com Ele, com o coração palpitante e os olhos abertos. Mas para isso, meus irmãos e minhas irmãs, não tem outro caminho senão o de Maria de Betânia, de levar até Ele a somatória dos nossos pecados. Maria de Betânia, ao apresentar a Jesus o seu presente, ao trazer naquele vidro de perfume, naquele litro de perfume, o seu passado, e ao quebrar aquele litro que continha o perfume que ela já tinha derramado, ela entrega o seu futuro ao Senhor. Que experiência maravilhosa! E nós não temos outro caminho. Nós vamos nos apegando. Observe na sua casa quanta coisa velha que você guarda. Às vezes a gente tem roupa mofando, porque tem demais, e não temos coragem de desfazer. Vamos nos perdendo naquilo que temos, e nunca estamos satisfeitos, querendo mais. Maria de Betânia já tinha uma reserva boa. O meio litro de nardo puro significava uma boa reserva. Ela teria perfume para usar aí durante um ano. Durante um ano ela só ia ganhar dinheiro. Maria de Betânia entrega o seu futuro. Aquele vidro de poupança dela, de nardo, era a nossa poupança, o nosso nardo. E Maria entregou para Jesus, derramou no lugar certo, nos pés dele. Os outros evangelistas dizem que ela começou a derramar na cabeça. São João aqui só cita os pés, porque ele está nos preparando para o capítulo 13, o lava-pés. Ele está fazendo um jogo de linguagem. É claro que ao derramar na cabeça chegou até o pé, ainda mais que era tanto. Se fosse só para o pé não ia adiantar derramar tanto perfume. Quando nós vemos o Salmo diz como é bom, como é suave viver junto como irmãos, é como um óleo que se derrama na cabeça de Araão e vem escorrendo, é esse o sentido. Ela derramou. Derramar aos pés de Jesus significa aquilo que depois São Paulo vai perguntar: ô morte, onde está o teu aguilhão? O Senhor pisou, como Maria foi anunciada que ela iria pisar a cabeça da serpente. Jogar o nosso pecado aos pés de Jesus significa submeter ao senhorio de Jesus aquilo que nós fomos, aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos ou desejamos ser. Quebrar o vaso e derramar o conteúdo é arrancar as máscaras do nosso coração. Nós estamos mordidos por um bicho e viciados numa droga terrível. A droga que mais leva a gente para o inferno, a droga que mais afasta as pessoas de Deus, chama-se aprovação. Desde pequeno nos ensinaram que nós temos que receber a aprovação das pessoas. E nós fazemos as coisas para que as pessoas nos aprovem.
Então, nós nos movemos dentro desse seguinte eixo: eu desejo que as pessoas me aprovem e eu tenho medo que as pessoas me reprovem. Então, para que ninguém me reprove, eu vou criando máscara. E para que todo mundo me aprove, eu também vou criando máscara. E eu passo a viver no fingimento. E cada um de nós já sabe que quando nós estamos sendo observados, a gente fica nervoso. O sujeito sabe dirigir carro desde pequeno, mas o dia que ele vai tirar a carteira, quando senta do lado dele, o sujeito que vai anotar os erros dele, ele é capaz de fazer 10 erros, porque tem alguém olhando. O jogador de futebol profissional vai bater um pênalti. Eu não erro pênalti, até porque não bato. Vai bater um pênalti daqui a ali, o gol daquele tamanho. E como é que ele erra? Impossível errar. É só dar uma bicuda que não tem como errar. Pode o goleiro pegar, isso é outra história. Mas errar. Tem uns que batem e saem 10 metros longe do gol. Por quê? Porque ele não está olhando para a bola e para o gol. Ele está olhando para a torcida. Ele está com medo de ser reprovado. A hora que ele vai correr, ele já está vendo a manchete do jornal: jogador erra pênalti. E aí ele vai chutar lendo a manchete e erra mesmo. A pessoa, quando faz as coisas com medo de ser reprovada ou querendo ser aprovada, em pouco tempo ela está de máscara. Betânia é o lugar de tirar essas máscaras. Diante de Jesus nós precisamos tirar essas máscaras. Maria de Betânia precisava usar máscara, fechar o rosto, mas mostrar que era prostituta pelo perfume. Quebrar o vaso, derramá-lo diante de Jesus, significa tirar nossas máscaras. Oh, meus irmãos, quantos de nós estamos sofrendo há tanto tempo exatamente por isso? Porque vivemos preocupados, o que a pessoa vai falar ou vai deixar de falar? Nós nos preocupamos com o que o vizinho fala, com o que o amigo fala, com o que fulano fala. Nós nos preocupamos qual é a imagem que as pessoas têm de nós. Tanto que você vira um boneco, aonde quando alguém elogia, você estufa. Fui aprovado, fico feliz. E quando alguém critica, eu murcho. Fui reprovado. Eu estava tão bem hoje, aí eu escutei uma pessoa que fez uma crítica para mim. Aí eu fiquei mal. Isso é uma imbecilidade. O único critério que nós devíamos ter é o critério da Maria de Betânia. É a coragem de se colocar diante de Jesus e diante dele tirar todas as máscaras, todas, sem deixar nenhuma. E o Cristo, para mostrar para nós que esse é o único caminho, mesmo não tendo pecado, ele fez exatamente isso por mim e por você. Contemple o Cristo da cruz. Não é bonito? A leitura da paixão ontem já nos lembrava, na leitura de Isaías, primeira leitura da missa de ontem, que o Cristo foi desfigurado, que assumiu as cusparadas. Sabe o que é cuspir numa pessoa? Coisa nojenta. Catarro. A Bíblia diz que eles jogavam catarros nele. Não tem coisa mais nojenta. A segunda leitura de ontem dizia que, sendo ele de condição divina, não apegou-se a essa sua condição, mas fez-se escravo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e no inferno, e toda a língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Esse senhorio, essa grandeza de Jesus, ele deixa que a humanidade enxergue na sua essência, ao se despir até da máscara que a roupa humana coloca em nós. O Cristo que nós vamos seguir essa semana não é um Cristo bonito, não é um Cristo perfumado, não é um Cristo arrumadinho. Muitas e muitas pessoas não gostam de seguir o Cristo da Semana Santa, porque é um Cristo feio,
Feio é elogio, é um Cristo medonho. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele e balançavam a cabeça, não queria ver. A medicina nos prova que o Cristo, o sofrimento dele foi tão forte que os poros começaram a se abrir, e por isso São Lucas diz que ele chegou a suar sangue. A medicina diz, e estudos baseados no Santo Sudário confirmam, que a pessoa, quando ela chega a suar sangue, a sua bexiga e todas as tripas que conduzem já estouraram. O seu intestino arrebenta. A última coisa a estourar são as veias, as artérias que seguram esse sangue, para que ele não, porque a nossa pele, só na palma da mão nós temos aproximadamente 7.000 furos, poro. Por isso que você sua na palma da mão. Você imagina quantos nós temos no corpo. Então, essa camada que tem por baixo da pele, que segura a corrente sanguínea, ela é muito, muito, muito forte. Porque senão qualquer coisinha a gente sangrava. A medicina diz que quando chega a estourar essas veiazinhas, artérias, sabe como é que chama? Que quando isso acontece, quando chega a acontecer isso, o intestino e a bexiga também já estouraram. Ora, o Cristo na cruz é alguém sujo, segundo o Evangelho, de guspe, sujo de catarro, sujo de suor, sujo de terra, porque ele caía ali, sujo de sangue. E segundo a medicina, ainda era sujo de fezes e de urina. 7 sujeiras, os 7 demônios da humanidade, 7 sujeiras, as 7 dores de Maria, as 7 palavras do Cristo na cruz. Ele é desfigurado. Se do seu coração rasgado fluiu sangue e água, e São João vai retomar isso, não só no capítulo 19, 34, que nós vamos ler sexta-feira que vem à tarde, mas na primeira carta, no capítulo 5, para dizer que esse é o que dá testemunho. Ao sair água, é porque não tinha mais sangue. O Cristo se esgotou. Sabe o que é a palavra esgotar? Secar, tirar toda a água. Quando você tem um brejo, você esgota. Você abre um jeito que sai toda a água e fica seco. O Cristo esgotou. Ele era a figura mais medonha que o ser humano pode ter visto. Para quê? Para dizer para mim e para você, só tem um caminho para chegar à experiência que Maria de Betânia chegou. Tire as máscaras. Enquanto cada um de nós não fizer essa experiência, nós não passamos pela Páscoa. Nós continuamos na morte. E esse passo, Deus não dá. Nós vamos ver, por exemplo, no sábado santo à noite, quando lembraremos da passagem do Mar Vermelho, que o mar começou a se abrir depois que Moisés começou a entrar nele. Se nós não damos esse passo, Jesus ressuscitou Lázaro, mas quem tirou a pedra, quem desamarrou, teve que ser aquelas pessoas que estavam ali perto. A parte nossa é nossa. Jesus se despe na cruz, perde-se por completo. Ele estava na cruz como um verme, diz o profeta Isaías. Não dava nem de olhar para ele. Para quê? Para dizer para mim e para você, não interessa a situação de pecado que você já viveu. Não interessa. O sábado santo é um dia lindo, porque é o dia em que Jesus desce à mansão dos mortos. É o dia que a nossa fé diz que ele desceu e foi no inferno salvar o inferno. E salvar cada um de nós. Salmo 130 ou 129 da Ave Maria, 130 da Bíblia da CNBB. Das profundezas, Senhor, eu clamei e o Senhor me arrancou e eu experienciei uma copiosa redenção. É essa copiosa redenção. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, se nós não colocarmos em cima da sua cruz, se nós não colocarmos no seu coração, se nós não colocarmos nossa mão nas suas chagas, vai acontecer que nós vamos celebrar mais uma vez a Páscoa, vamos empanturrar de chocolate,
vai nascer um monte de espinha na testa e na cara, vamos ver coelho, espalhar coelho por dentro da nossa casa, mas vamos continuar cada dia mergulhando para a morte, porque quando você precisa ir para o fundo do mar, você precisa pôr máscara. A máscara vai nos levando sempre para o fundo também. Hoje, ao olharmos para o Cristo crucificado, ao olharmos para essa imagem do crucificado, nós queremos, pedindo essa água viva, que venha sobre nós, igual ela chorrou do coração de Jesus. Contemple, meu irmão, agora, minha irmã, essa imagem, ela é o símbolo de uma realidade muito mais terrível, de uma realidade profundamente ferida e que feriu. É Deus que se despe da sua dignidade de Deus, da sua essência de Deus, e vem ao ser humano. Cada uma dessas marcas de sangue no corpo, que essa imagem nos recorda, é um pouco dos muitos, do meu e do seu pecado. Não foram os judeus que crucificaram Jesus. Sou eu, é você, somos nós, meus irmãos. Cada vez que pecamos, que oprimimos, que mentimos, que ofendemos, que murmuramos, cada vez que nos prostituímos, cada vez que deixamos o orgulho, a vaidade, a prepotência tomar conta do nosso coração, nós estamos pregando Cristo na cruz. Ele disse: o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é para mim. Essas chagas no corpo de Jesus, cada mancha dessa de sangue e um pouco dessa sujeira, é a sujeira que nós nos metemos quando nos mergulhamos no pecado, quando deixamos o egoísmo, a mentira, a impureza tomar conta de nossa vida. Mas o Cristo, Ele não vai no alto da cruz para, estando acima de nós, nos condenar como um juiz. Jesus deixa-se conduzir no alto da cruz para nos salvar. Diferente de um juiz que reveste-se com a longa veste negra e senta-se num trono de madeira bem alto, para dali falar a sentença, publicar a sentença de condenação. O Cristo, chamado a ser juiz, mas homem segundo o coração de Deus, para fazer o julgamento perfeito, ao invés de nos condenar, Ele condena o pecado. Ao invés de nos condenar à morte, Ele condena a própria morte ao pecado. E despindo-se, ao contrário do juiz que se veste, Ele vem para chegar ao coração de cada um de nós. E o que nós precisamos fazer para acolher desse corpo ferido e machucado da cruz, acolher a cura, a libertação, a restauração que precisamos tanto, precisamos fazer o que Ele fez: arrancar nossas máscaras, tirar as nossas máscaras. E é o que nós pedimos hoje, nessa segunda-feira da Semana Santa. Como Maria de Betânia, Senhor, hoje nos lançamos aos Teus pés para suplicar: derrama sobre nós, Senhor, a água viva do Espírito Santo, que lava, que purifica, que restaura, que cura e que liberta. Como Maria de Betânia, hoje, Senhor, nós colocamos aos Teus pés o nosso passado, o nosso presente e futuro de pecado.
tudo aquilo que juntamos com os pecados que fazemos, que vivemos. E aos pés da tua cruz colocamos, suplicando, cura, liberta-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Renova-me, Senhor Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.